Olá, eu sou o pastor Ednilson Lima. Eu sou a pastora Marilza Lima e nós somos um. O Somos Um de hoje vai tratar um assunto seríssimo, que é a dor do luto. Não sei se você que assiste a gente aqui agora já enfrentou isso, já passou por isso, muito provavelmente, né? Já tenha passado por essa situação. Mas é algo que machuca muita gente, algo que algumas pessoas têm muita dificuldade de tratar isso. Alguns conseguem até, como diz os jovens, tirar de boa, né? Mas alguns realmente carregam isso por muito tempo. A dor do luto permanece por tempo até demais do que deve permanecer. E a gente vai falar sobre esse assunto e, logicamente, eu e ela juntos sempre, né? Sempre. Sempre, né? Vamos ver então sobre a matéria. Vamos lá. Vamos lá. Perdi meu bebê após um aborto espontâneo com 5 meses de gestação. Eu e meu marido estávamos tão animados que até o quarto do nosso filho já estava montado. Mas a dor da perda foi devastadora e, em vez de nos unirmos, começamos a brigar muito com bastante frequência. Eu me sinto perdida e ele tenta manter a normalidade, o que gera ainda mais desentendimentos. Não culpo Deus, mas tento encontrar respostas para toda essa situação. A verdade é que não sabemos lidar com essa dor e com tudo isso. Nos distanciamos um do outro e esfriamos espiritualmente. Não sei mais o que fazer. Poderiam me dar um conselho? Podemos, claro que a gente pode te dar um conselho e vamos dar, se possível, até mais de um, porque é algo que tem que ser resolvido no coração, isso não pode estar afetando a relação de vocês desse jeito. É algo difícil, não é nada fácil, ninguém está dizendo que é, mas é perfeitamente tratável, ainda mais conhecendo o Evangelho de Jesus, né? Filha, você vê que é uma dor, logicamente, que é uma dor gravíssima, uma dor seríssima que fica, né? Ela diz que são quarto mês, não? Não, quinto mês. Quinto mês, de gravidez, né? E aí ela perde o bebê. Ela perde o bebê, estava com tudo montado, quarto, tudo direitinho. É muito doloroso. A gente conversava, né? Sempre a gente, quando vem assim para o programa, a gente conversa os assuntos. E é muito interessante passar aqui para vocês que o aborto, ele quando está ali o casal, ele é visto de duas formas. A pessoa que passa pelo aborto, que é a mulher, né? E o marido. E não há como, sabe, meu filho, o marido dizer que ele sabe o que a esposa está passando. Sim. Ele tem uma noção, mas ele não está na pele dela, ele não tem a total dimensão do que está acontecendo ali com ela. Né? E aí que está, porque o casal, eles precisam se ajudar nesse ponto, porque eu entendo perfeitamente que se a mulher, ela está carregando o bebê e ela tem um aborto espontâneo, né, e ela perde o bebê, o pai vai falar, mas era meu filho também, mas eu não estava no ventre dele, estava no ventre dela. É uma sensação que eu não consigo descrever, e homem nenhum vai conseguir descrever a sensação de uma mulher que é uma mulher que quer ser mãe, que tem o sonho de ser mãe, que está há 4 meses carregando seu filho, e de repente perde, 5 meses, né? Meses. Carregando seu filho, faltando apenas 4 meses, no caso, né? Com tudo preparado, com tudo certinho. Então, assim, os dois estão sofrendo, os dois sofrem, mas a mulher sofre mais, né? Então, são sofrimentos, lutos diferentes, que precisam ser tratados diferentes. Dá para um ajudar o outro nisso, se entenderem isso aí. Se o casal entende que o luto do marido é luto, mas é diferente do luto da esposa, que é ela que carregava o bebê, né? Então, se eles entenderem essa diferença, um consegue auxiliar o outro, um consegue ajudar o outro nesse momento de dor, e fica muito mais tranquilo. Existe uma questão aí que é o marido se colocar na posição de aconchego para essa mulher, porque talvez ela não queira entender nada nessa hora.
A Sim. verdade é essa, Sim. entendeu? Ela só quer o consolo, só quer ser consolada, porque na cabeça da mulher que passa pelo aborto, de cara vem assim, eu sou culpada, eu devo ter feito alguma coisa errada, por isso eu perdi o meu bebê. Sensação de culpa, né? Vem um turbilhão de sentimentos e ela tem que lidar com tudo isso nessa hora. É muito, muito difícil que essa mulher, nessa hora, filho, queira entender a dor do marido. Sim, na mas... verdade, ela corre um risco, e isso é bom a gente falar que a mulher, quando passa pelo aborto, às vezes ela se tranca. Ela quer ficar sozinha, ela não quer falar com ninguém, ela não quer nada com ninguém. É até uma armadilha do inimigo nessa hora. Entendeu? Porque ela quer se isolar. Ela quer se isolar, é uma dor que é difícil de lidar. Não vem ninguém aqui me dizer, tira de boa. Não tira de boa, não. Sim. Porque é uma dor difícil. Há relatos de pessoas que queriam fazer o aborto, abortaram e depois que fizeram, sentiram, quer dizer. Até aquela que queria fazer. Imagina aquela que estava amando estar grávida. Pois é. Amando que ia ter o primeiro filho, inclusive. Quer dizer, imagina isso então. Agora ela fala uma coisa aqui, filha, que é interessante. Ela fala assim, eu me sinto perdida e ele tenta manter a normalidade, o que gera mais desentendimento ainda. Eu fico pensando assim, se esse marido, ele não está tentando manter uma normalidade exatamente ele acha que está ajudando ela, mantendo na normalidade dele. Quer dizer, ela já está desesperada. Se eu também mostrar um desespero, ela já está passando por esse momento de luto. Se eu mostrar do jeito que eu estou, se eu me revelo do jeito que eu estou também, meio que arrasado também, quem vai ajudar a minha esposa? Então, talvez, não dá para a gente... julgar, né? Julgar, não dá para entender como um todo, né? Mas talvez esse homem ele esteja usando isso como estratégia, né? Eu vou tentar levar isso da maneira mais normal possível para tentar ajudá-la. Se ela não está se dando bem com essa maneira dele abordar o assunto, dele lidar com o assunto, eu acho que tem que sentar e conversar, né? Sabe por quê, filho? Parece isso, né? Eu fico pensando se não é isso, que ele está levando mais na normalidade para deixar ela... Não, com certeza é isso bem, mesmo, mas agora vamos falar do olhar da mulher que está passando por isso. Ela pensa o seguinte, será que eu estou sofrendo sozinha? Eu estou sofrendo aqui sozinha? Esse filho era só meu? Não era dele também? Porque parece que ele não está sofrendo. Então, por isso que era importante conversar. Lembra quando a palavra fala chorar com os que choram? É meio que por aí, sabe? Nesse momento, ela quer chorar junto com ele. Ela quer que ele chore junto com ela, que ele sinta a dor junto com ela. Né? E, às vezes, o homem, talvez por uma questão de tentar trazer a segurança, a estabilidade, não deixar tudo cair. E às vezes, é difícil para o... Ele está dando uma de durão. De durão. Mas só que isso tem um lado negativo para quem passou pelo aborto, porque essa mulher, ela precisa sentir que ela não está sentindo, que ela não está passando pela dor sozinha. Ela está acolhida, né? Tem alguém sofrendo junto com ela. Alguém pode falar assim, mas a pessoa tem que sentir igual. Não é sentir igual. Até porque não é igual, né? Não é sentir igual. Não vai ser igual nunca, né? Mas se a pessoa fica ali naquela dureza... Isso transmite para ela um descaso, um não estou nem aí, sabe? E é horrível isso, é horrível. Você tem o seu marido e não tem o seu marido? Como é que é isso? Eu não estou falando que ele está fazendo isso de propósito. É por isso que eu falei. Eu acho que assim, ela até diz assim, eu não culpo Deus, ela fala. Mas tento encontrar resposta, né? Uhum. Que sinta e está sentindo que é como se a fé deles estivesse sendo testada através do aborto. A gente tem vários relatos na nossa igreja, por exemplo, até o nosso pastor mesmo já comentou isso, né, de ter tido não só um aborto, né? O testemunho da irmã Catiane, aqui do Rio de Janeiro, esposa do pastor Mike, é seríssimo, né? Ela deu esse testemunho na última reunião das Mulheres que Vencem, no último encontro estadual. E muitas mulheres depois vieram falar a respeito, que coisa séria, e Deus deu vitória. Mas só que passar por esse processo do aborto é muito doloroso. Então, muito doloroso. Chegando no Rio, veio Deus deu a vitória, né? Que está aí com a gente hoje, o Mateuzinho está aí, uma lindeza de criança. Pois é. E o casal está feliz. Justamente, mas até passar por isso tudo, foi difícil. Sim.
Foi difícil. Não é lidar com a dor. Ela fala sobre isso, lidar com a dor. Lidar com a dor é algo que não é igual para todo mundo. E precisa ser respeitado, então, nesse mas momento. Como casal, a gente sabe que não é fácil lidar com a dor do luto, ainda mais sendo de uma criança, né? De um bebê tão esperado. E depois de 5 meses, quer dizer, já levando o bebê no seu ventre. A gente sabe que não é fácil, mas a Bíblia diz que os dois juntos, eles se resolvem, né? Um está caído, o outro vem para levantar. É melhor serem dois. É melhor serem dois, inclusive, diz a Bíblia. É melhor serem dois. Se um ficar julgando o outro, ela está mole demais. Ele está durão demais. E cada um ficar criando suas próprias expectativas, sabe? Isso é ruim. Uhum. Essa mulher, ela tem que se unir ao seu marido e conversar para entender que os lutos são diferentes para os dois, né? Um vai sentir mais, no caso é ela, aparentemente aqui, ele vai sentir menos, ou ele vai tentar passar que está sentindo mesmo, para tentar dar a ela uma certa segurança, e não está funcionando essa normalidade dele. Aí ele também ela está ficando mais aborrecida ainda. Então, aí ele também tem que despertar, né? Tem que acordar. Opa, não está funcionando isso, não está funcionando. Ele, como cabeça do lar, ele precisa entender, isso aqui, a minha esposa está sentindo muito, e eu ficar dando uma de durão não está adiantando muito. Não, ela quer que eu esteja ali junto com ela nessa dor, eu vou passar com ela por esse processo e nós vamos vencer isso juntos. Mas você não acha que alguns casais perdem porque ficam tentando adivinhar o que o outro pensa? Filho. O que o outro... a impressão que tem é que alguns casais fica esperando que o outro tome uma atitude, o outro não toma. Esse que não tomou fica esperando que o outro tome, então, uma atitude diferente, também não toma. E fica um esperando o outro para ver quem vai tomar primeiramente a atitude e, de repente, só se prejudica. Isso aí que você está falando é muito interessante em outras ocasiões. Mas posso falar que para os homens que estão assistindo a gente, uma mulher que passa por um aborto, ela espera do homem cumplicidade nesse momento da dor, no sentido de chorar com ela, de estar ali. Ela espera um homem que vai, sim, estar ali mimando ela, sabe? Aconchegando ela para que ela suporte passar. Ela não quer explicar nada, ela não quer falar nada, ela quer alguém para chorar junto com ela, para passar por esse momento. Então, a dor do luto, no caso do aborto, é uma dor específica. Ela não quer ali adivinhar, mas se ela olha e vê o marido como se fosse uma estátua, rindo, brincando, como se não estivesse acontecendo nada, aquilo fere ela. Aquilo fere. Então, assim, para os homens que estão nos assistindo, uma mulher que passa pelo aborto... Tem que chegar mais perto. Tem que ser... Tem que estar mais junto. Ela tem que se sentir amada, ela tem que se sentir querida, sabe? Ela precisa do homem ali junto com ela, sem julgá-la em nada. Homem de Deus, não esqueça que Jesus disse que a gente tem que amar nossa esposa como Ele ama a igreja. E numa hora dessa, você precisa demonstrar muito mais esse amor, tá bom? Nós vamos a um intervalo bem rápido, mas anote aí o nosso WhatsApp, DDD 21 993 41 50 64. 993 41 50 64 é o WhatsApp do programa, você pode entrar em contato, falar com o nosso apoio para receber ajuda e aconselhamento, tá bom? A pessoa nos relatou hoje aqui, né, a perda da criança com 5 meses, né? Já estava 5 meses de gestação e aí vem o aborto espontâneo. O que a gente faz numa hora dessa? Como lidar? E todo o relato dela, ela coloca para a gente também a dificuldade que ela tem em que o marido participe junto com ela, passe por esse processo. Ela tem a sensação de que ele não está sentindo tanto quanto ela. Né? E ela sente isso, né? É algo que ela já está em luto e quando ela olha para o marido e vê que o marido não está sentindo como ela, aparentemente, né? Aparentemente. Não está sentindo como ela e isso para ela não está sendo bom. Talvez outra mulher pensaria diferente, até tá bom, ele fica na dele, me deixa vir na minha, quero ficar sozinho, mas não é o caso dela. Ela está sentindo. E o marido precisava ter essa sensibilidade, né? De perceber, poxa, a minha esposa não está bem, eu vou
chegar mais perto, vou perguntar, vou querer saber, vou ver o que eu posso fazer, vou mimá-la mais nesse período. Porque, às vezes... Mas também você sacerdote do lar. Sim. Porque assim, só mimar também não resolve. Não, levando a palavra também, ministrando Tem que ser a palavra. sacerdote do lar. Mas a questão é que às vezes não é nem pelo muito falar, é estar perto, sabe? Poder abraçar, ela sentir-se segura. São detalhes. Cada um termina sentindo o luto de uma forma, né? É muito diferente de um para o outro, o que diz respeito a luto, né? Então, assim, ele como homem do lar, como o marido, o cabeça, como diz a Bíblia, o cabeça do lar, ele precisa ter esse fim, esse tempo certo de olhar e falar assim, poxa, ela está precisando de um afago, de um carinho, ou de uma palavra, de uma oração. Até porque, né, filho? Até porque a Bíblia diz que cabe ao homem suprir todas as necessidades, inclusive as emocionais. As emocionais, é o que a Bíblia ensina. Nessa hora, né? É nessa hora que ele vai fazer isso também. Sim. É muito interessante. A gente agora vai para as ruas ver o que o povo tem a responder, né? A pergunta de hoje para o povo é o seguinte: você acha que a dor do luto após um aborto espontâneo pode interferir no relacionamento do casal? Vamos lá? Com certeza. Não, o luto já é uma situação difícil, né? Mas ainda mais numa situação dessa, de um bebê que estava sendo gerado, tem toda uma expectativa da família. Eu sou mãe de 2 pequenas, então, nossa, eu nem conseguiria me imaginar numa situação dessa. É um desafio. Não é à toa que quando o casal consegue gerar de novo, se chama de bebê arco-íris, né? Porque traz uma nova esperança, né? Bom, a dor do luto sempre é horrível, né? Mas a interferência entre o casal, eu creio que não. Entre o casal, não. Porque ali é o momento de um fortalecer o outro, né? Eu acho que o casal sofre com o luto, mas eu acho que o momento ali do casal é um fortalecer o outro. Acho que não. Porque já é do luto, né? Que perdeu, né? Depende da outra parte também, né? Sim, porque muitas vezes quando acontece, a gente acaba se afastando. O parceiro não sabe como reagir ou como cuidar da parceira e acaba se afastando dela. Aí acaba causando uma dor para a parceira, porque é um momento que ela precisa de ajuda e ela fica muito frágil e ele não sabe como resolver, como ajudar. Então rola um distanciamento e ela acaba sofrendo muito por isso. Isso aconteceu um pouco no nosso caso, mas a gente soube como contornar, mas muitas vezes não acontece, entendeu? Aí acaba rolando esse distanciamento entre a gente e a pessoa sofre muito sobre isso, porque é um momento muito difícil, é uma perda, entendeu? E muitas vezes a gente não sabe lidar com perda, então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Bom, você vê que a maioria entende, a maioria percebe que realmente tem interferência no relacionamento, né? Então, o luto ele precisa ser muito bem tratado e observado em qualquer instância, mas nessa situação que a gente está tratando hoje, que é de uma criança, de um bebê, né, filha? Quer dizer, a gente viu claramente, né? A maioria concorda que pode interferir essa última... Sim. O último relato ali, né? Ela passou por isso, né? Graças a Deus tem 2 filhos, aparentemente 2 filhos agora, a menininha e o garotinho no colo dela. Mas, pelo jeito, passou por isso por e souberam passar. E como é importante ter Deus nessa hora, né? Meu pai, porque se a gente parar para pensar, é como se fosse uma armadilha. Porque a pessoa que passa por isso, já vi vários relatos, a mulher quase que se isolando, não querendo contato com ninguém, entra em depressão, acha que não tem mais o que fazer, porque algumas já estão já passando pela 3ª vez pelo aborto. Então vem uma coisa estranha, como se estivesse perdendo a esperança. Né? De um dia poder ser mãe. Um desânimo, um abatimento mesmo. É uma armadilha. É como se o diabo estivesse tentando trazer algo maligno para o coração. Plantando uma semente maligna. Aí nessa hora, realmente a intervenção de Deus, ela é primordial e Deus pode usar esse marido de uma forma tremenda. Sim. Né? Então ele precisa ser muito sensível, como você falou, primeiro a Deus, ao Espírito Santo, né? Mas às necessidades da esposa. Por isso que eu falei no bloco anterior, né? Que os homens, eles precisam ser, principalmente num momento como esse, não apenas aquele que para mostrar o ombro para chorar e chorar. Então, tem que chorar junto, tem que estar junto, sentir a dor também. Mas o homem tem que ser o sacerdote nessa hora.
tem que ter uma palavra revelada, uma oração para fazer, tem que trazer ela para a realidade, tem que mostrar para ela que o coração abatido seca até os ossos, diz a Bíblia. Então, o pastor, o marido, né, que é da igreja, que está seguindo os princípios de Deus, numa hora dessa é essencial que ele também seja sacerdote. Isso aí. Que ele não fique alheio, que ele não fique ali inerte, parado, não sei o que fazer. Não sabe sim, você tem a palavra, você tem a oração, você pode trazer sua esposa mais para perto, você pode orar com ela, trazer uma mensagem para ela. Isso. E, além de todo o carinho, cercá-la com fé, com amor, para que ela possa se sentir bem amparada. E é interessante falar o seguinte, que se esse homem, por algum motivo, ele se sentir ali sem saber o que fazer, se ele já congrega numa igreja, procurar ajuda, conversar com o seu pastor. Pastor, minha esposa está passando por isso, será que eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer? Porque às vezes ainda é iniciante ali na palavra, na presença de Deus, não sabe ainda bem o que fazer. Sim. E é necessário que nessa hora procure uma pessoa de fé, uma pessoa de confiança, o seu pastor se já congrega, para que ele seja ajudado também, sim, né? Com certeza. A poder ministrar sobre a vida da esposa uma palavra de fé para ela se levantar. Sim, é ótimo ter. Por isso que é bom congregar, né? Você ter pastores, pastoras que possam, numa hora tão difícil dela, que você se sente meio que sem chão, você então ser orientado. Eu vou chamar a nossa pergunta de hoje. Como entender o porquê Deus permite que uma situação assim aconteça? Eu tenho um versículo para isso. Tem versículo para isso? Eu tenho, esse versículo me acompanha há muito tempo. Então, vamos lá. Como a gente entende, então, porque Deus permite que uma situação assim aconteça. Eu já sei até qual é. Deuteronômio 29:29. Leia. Esse versículo, ele me acompanha há muito tempo. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Quando eu li isso a primeira vez, trouxe uma paz para o meu coração, porque às vezes a gente tenta, porque quer entender. Quer resposta, sabe, né? O que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que aquilo veio, por que não veio, por que a porta fechou, por que a porta abriu, né? Mas esse versículo aqui deixa bem claro, vão haver coisas nesta vida, na sua vida, que você não vai entender, porque as coisas reveladas é que são para nós. Sim. As encobertas significa Deus ainda não quer tratar com você a respeito disso. Talvez um dia ele fale, talvez ele nunca fale, talvez só na glória ele vai nos contar, entendeu? Mas por que isso tem que trazer paz para você? Tem que trazer paz porque é um direcionamento que vem de Deus. Se Deus está falando, eu vou abrir meu coração para aceitar isso aí. É um texto que mostra o quanto Deus quer que eu seja dependente dele, né? Totalmente, né? É, totalmente dependente dele, porque é um texto que deixa você... Tá, então tudo bem, então fique sem resposta até o fim. E lá no céu, se o senhor quiser falar comigo, o senhor conversa comigo lá, junto da árvore da vida, a gente senta lá, e o senhor dá um papo comigo lá e me explica direitinho se quiser. E eu vou ficar aqui resiliente, tranquilo, esperando no Senhor, com paciência. Então, assim, é um texto que diz, no caso aqui, para essa mãe que está enfrentando isso, calma. Vai chegar. Calma, eu estou aí, eu estou cuidando. A pergunta não é o porquê que eu fiz isso, ou porque eu permiti isso. A pergunta é o que eu quero saber, se está na minha dependência, eu estou realmente no controle da sua vida? Estou, então fique em paz. E outra coisa... Eu sei por que eu fiz isso. Quando a gente começa a entender que tudo que Deus faz é perfeito, que não há imperfeição em Deus, a gente consegue olhar para essas situações e entender, tudo bem, não foi agora, eu vou esperar em Deus. Se não foi agora, vai ser depois, eu vou ficar mais tranquilo aqui. E Deus vai dar a solução para essa situação em nome de Jesus. A gente até lembrava daquele homem, né, que tinha um filho que toda hora caía na água, hora no fogo, e foi até Jesus Cristo, lembra? A gente conversou sobre isso. E os discípulos falam assim para ele, olha, Senhor Jesus, eu trouxe meu filho... Os discípulos não, o pai do menino fala assim, eu trouxe meu filho para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada por ele. E aí Jesus pergunta para o pai, desde quando isso acontece? Pois é. Né? Quer dizer,
Aí, nesse caso, tinha um motivo. Mas tem casos que não tem coisa que está encoberta e só pertence a Deus. E cabe a gente só confiar nele e continuar firme. E isso precisa gerar em nós uma paz, uma tranquilidade. Tá bom, eu não estou entendendo, mas porque Deus ainda não quis conversar isso comigo. Tá tudo bem. Isso. Eu vou confiar em Deus. E aí você vai vencendo esse luto e vai continuar a sua vida sabendo que Deus realmente está no controle e que Ele não é mau e que se isso aconteceu com permissão dEle, Ele sabe exatamente por que aconteceu, tá bom? Olha, anotem o nosso telefone para entrar em contato e pedir aconselhamento, ajuda. O DDD é o 21 e o telefone é o 993-4150-64. O WhatsApp 993-4150-64. A minha esposa agora vai dar para vocês as redes sociais para que você possa entrar em contato com a gente. Então, lá no Instagram nós temos o PR Ednilson Lima, que é o nosso pastor aqui, meu maravilhoso marido, o meu, que é a pastora Marilza Lima, e o CJC, né, o canal CJC, canal.cjc. Também lá no YouTube, né, filho, que é o CJC Oficial. Sim. Então, olha só que bênção, você pode nos achar de várias formas e ser abençoado em nome de Jesus. Vá lá, deixa sugestão, deixa pedido de oração, nós queremos te ajudar. Nem que seja aquele joinha, né? Deixa lá em nome de Jesus. Bom, estamos chegando ao final de mais um Somos Um e hoje falamos sobre luto, né? Sobre a dor do luto. Espero que tenhamos aqui te ajudado, nem que seja um pouquinho. E não esqueça, tem coisa encoberta que só pertence ao Senhor. Não tente cavucar uma coisa que Deus não tem para você. Você vai ficar aflito demais, não vai resolver nada. Paz no coração e deixa Deus resolver, tá bom? Filha, chegamos ao fim de mais um. Isso aí. Mais um, somos um. Somos um, em nome de Jesus. E nós somos um. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.